Eu quero falar da imortalidade da alma nesses dois últimos vídeos do tema, porque eu acredito que levantar a espada em textos que favorecem o nosso pensamento é tão importante quanto argumentar biblicamente os textos que aparentemente são objeções ao nosso conceito. Antes de tudo, eu gostaria de comentar que eu, desde criança, quando eu tinha 9 anos, eu sempre pensei em um evangelho inteligente. E eu sempre tive apatia pelo evangelho do terror, muito pregado aí na década de 80, né? Até mesmo nos dias de hoje, mas não tão enfatizado. Eu sempre acreditei que Deus quer o meu bem e que as suas palavras é para um único objetivo: a minha prosperidade. E eu, quando eu tinha 9 anos, eu pensava, por que motivo que eu vou cair no mundo do crime, das drogas? Por que razão que eu vou perder a minha vida, que é meu maior patrimônio? Esse era meu pensamento de criança. Por que motivo que eu vou defraudar alguém? Eu vou roubar alguém? Por que razão? Porque se eu fizer isso, é uma declaração que essa pessoa é muito melhor, muito mais capaz do que eu. Eu sempre valorizei muito a minha vida. Mas infelizmente, ao contrário desse pensamento, a maioria da cristandade, o carro-chefe que move a maioria da cristandade é o medo da punição de um lago de fogo. E pior do que isso, ou tanto quanto maléfico do que isso, é o pensamento de que, se Deus não destruir a terra, o planeta, se Deus com fogo, se Deus não destruir o ímpio num lago de fogo, se Deus não fazer um Armagedon onde vai acabar com as pessoas, eu abandono a fé. Se não tem juízo, não tem condenação, então eu vou servir o mundo. Pensamento tão egoísta isso, é tão triste de ver cristãos fiéis declarando isso. Que amor é esse? Que fé é essa? É como se a pessoa declarasse que os mandamentos de Deus é ruim, os mandamentos de Deus é mal e o pecado é bom. Quando que no contrário, ao contrário disso, Deus é bom, seus mandamentos é prosperidade, é vida, é abundância, é paz, é liberdade. E o pecado é escravidão, é dor, é tristeza, é sofrimento. Mas a pessoa pensa, não, se Deus não vai matar a terra, se Deus não vai matar as pessoas, se não tem lago de fogo, se não tem apocalipse, não... então eu vou servir o pecado. Nossa, que fé é essa? Que amor é esse? É muito triste isso. É triste demais. Que amor é esse? Que fé é essa? Que evangelho é esse? E quando Deus vem resgatar os perdidos, a gente vê quão perdido é esse povo. Quão perdido é nos seus sentimentos, nas suas ilusões, nos seus conceitos de fé, de justiça. É tão triste a gente ver isso. A perpetuação do mal, o ser humano, o homem natural chama isso de justiça. E quer que Deus, ele eternize o mal. E ele chama isso de justiça. É muito triste isso. Muito triste. Mas a Bíblia, ela fala de uma destruição total. Deus trata o mal, que o mal não pode existir, não pode ser perpetuado. O conceito de justiça de Deus é bem na contramão do senso comum, da crendice popular. Deus vai terminar com o mal, e glória a Deus por isso. Não vai haver lembrança nenhuma da maldade, nem das suas ramificações. A única esperança dada pela Bíblia ao homem após a morte é a ressurreição física. Isso fala desde a Tanakh, em Isaías 26, Daniel 12, Salmos 17. Desde a antiga aliança, Deus vem anunciando que o homem morre devido ao pecado, que o salário do pecado é a morte. E que Jesus Cristo, ele daria vida novamente àqueles que amassem a sua palavra e fossem obedientes ao Evangelho. Mas o homem morre. Isso foi o que foi dada a sentença lá no Gênesis. Se você pecar, Adão, tu vai morrer. E o homem morre.
Fora a ressurreição, o destino humano é a morte eterna. Não há um único verso que atesta a existência humana após a morte. A alma, ela morre. Por quê? Porque a alma é o conjunto do corpo com o sopro de Deus, o sopro divino. É como a eletricidade na lâmpada. Sem a lâmpada não tem eletricidade, precisa ter a junção. Então a junção do sopro de Deus com o barro formou uma alma vivente, porque se existe uma alma vivente, existe uma alma não viva, uma alma morta. O homem, quando ele morre, ele não está vivo em lugar nenhum, está morto, porque a alma é o conjunto daquilo que o homem é, uma pessoa. Não existe nenhum único verso em toda a Bíblia que atesta a existência de uma alma fora do corpo. Tem que ter a junção, é igual a lâmpada. Tem que ter a lâmpada e tem que ter a energia elétrica para ter luz. Não adianta ter lâmpada e não ter energia. Não adianta ter energia e não ter a lâmpada. É a junção dos dois. Lâmpada com energia elétrica dá luz. Assim é o homem. Ao sopro da vida e o barro, o físico, fez uma alma vivente. Porque se existe alma vivente, existe alma que não tem vida, uma alma morta. Mas os imortalistas, eles usam certos textos na Bíblia para alegar a imortalidade da alma. Mas a imortalidade da alma, amados, vem de Platão. É platônica essa ideia. No Egito antigo, o egípcio, ele embalsamava os corpos porque eles acreditavam que sem corpo não tem como ressurgir, sem corpo não tem como ressuscitar, sem corpo não tem como voltar, precisa do corpo. Então eles faziam todo aquele processo com as múmias. Mas a partir de Platão, ele expandiu aí no Ocidente a ideia de que o homem, ele é separado em duas entidades, o corpo e a alma. Isso é uma ideia grega. Não tem a ver com a ideia de Deus, não tem a ver com o conceito verdadeiro que a palavra de Deus trata. É platônico. E aqui, os imortalistas usam essa passagem aqui porque eles querem retratar que o homem continua vivo depois de morto. Mas a gente tem que perceber que o Apocalipse, ele é um livro simbólico. Apocalipse 6, João vê as almas das pessoas que foram mortas por pregarem a palavra de Deus, elas clamam por justiça debaixo de um altar. Então lhes é dito para esperarem mais algum tempo. Imortalistas têm afirmado que este texto, essa passagem, prova a imortalidade da alma. Mas um estudo bem pouco, bem raso, uma exegese bem baixa, a gente vai perceber que não é isso que o texto fala. O grande problema aqui é que o relato é claramente simbólico. E isso é incompreensível a gente fazer uma doutrina em cima de um texto no livro do Apocalipse. As almas debaixo do altar, este relato simbólico não está em um livro histórico, mas no Apocalipse, uma obra essencialmente repleta de símbolos. Não faz sentido, portanto, tomar essas almas do Apocalipse como estando literalmente a clamar. Não há almas embaixo do altar de Deus. Isto é a representação dos que foram martirizados e serão vingados por Deus. Semelhantemente a esta passagem, é o sangue de Abel, o justo, que clama a Deus desde a terra, no Gênesis 4:10. Este é o mesmo altar onde Abel estava. Onde? No solo, morto inocentemente. Porque Deus vai falar que a terra é o escabelo dos seus pés. Aonde estão essas pessoas? Sepultadas. Onde está o que é esse altar? É o solo, é a terra. E onde estão essas pessoas? Mortas, sepultadas. Se nós formos literalizar esta passagem, nós teríamos que literalizar todo o Apocalipse. No Apocalipse, Cristo tem 7 olhos e 7 chifres, de acordo com o capítulo 5, verso 6. Criaturas debaixo da terra, elas conversam. Elas louvam a Deus, no capítulo 5, no versos 13.
No Apocalipse tem estrelas que caem na Terra e a gente sabe que as estrelas são maiores em proporção de tamanho do que a Terra. A constelação de Órion, por exemplo, ela tem um diâmetro aproximadamente 650 vezes maior do que o Sol. E hoje já foram encontradas mais de 20 estrelas bem maiores do que o Sol, que também é uma estrela. Então, se uma estrela cair na Terra, não fica nada. Então, a gente não pode literalizar isso, porque não são estrelas, esses elementos naturais que a gente vê ali no céu. A Terra, literalmente, dentro do sistema do universo, é apenas um grãozinho de areia. E no Apocalipse, a gente vai ver cavalos com cabeça de leão, no capítulo 9, 17. Gafanhotos com cabeça, com cabelo de mulheres, com coroa na cabeça, e com rosto humano e dentes de leão. Tem gafanhoto assim no Apocalipse, tem coraça. No Apocalipse, no capítulo 12, tem uma mulher que cria asas assim do nada, uma maneira mágica. E ela voa tão rápido, na velocidade da luz, que chega ao deserto. No capítulo 12, versos 14. Então, no Apocalipse, tem trovões que fala no capítulo 10, versos 13. Uma cidade com muro, com portas e com praça, ela desce do céu e casa com Jesus Cristo de Nazaré. Essa cidade casa com Jesus. No Apocalipse tem 2 oliveiras e 2 candelabros que têm boca. Candelabro que tem boca, entende? E ainda por cima solta fogo. Versos 4 e 5 do capítulo 11. Então, assim, a gente vai ter que literalizar todo o Apocalipse. Esses 4 animais aqui, a gente vai ter que literalizar todo ele, para a gente entender que essas almas ali são reais. Se as almas debaixo do altar são literais, existem pessoas vivas debaixo de um altar, então isso seria um cárcere privado. Toda a perseguição, o martírio, o sofrimento que essas pessoas passaram, elas foram martirizadas, queimadas, torturadas, foram despojadas dos seus bens, viram as suas famílias sendo queimadas, massacradas, mortas. Aí elas morrem, vão para o céu, que seria um lugar de paz, de descanso, mas elas continuam agonizando, sofrendo, aflita, encarcerada, gritando, clamando. O estado delas seria então de dor e não de repouso. Então teríamos que literalizar todo o Apocalipse e crer que Cristo casa com uma cidade, que o relâmpago fala, que o altar fala, que candelabro tem boca. Mas se de fato, realmente essas pessoas pedissem a vida de seus inimigos, isso está na contramão da orientação bíblica. Porque desde os provérbios, desde os salmos, desde a velha aliança, Deus vem falando: se cair o teu inimigo, não te alegres, nem regozije o teu coração. Para que aos olhos do Senhor isso não seja mal. Lá em Provérbios 24, 17 fala isso. Jó, o homem íntegro, reto, que Deus deu testemunho, ele vai dizer bem assim: se a desgraça de meu inimigo me fez sorrir, se me alegrou intimamente. Ou ainda, se as provações pelas quais ele passou me deram algum prazer. Jó 31, 29. Olha o coração de alguém que tinha a integridade e o caráter de Yahvé. Davi, quando morre aquele que o perseguiu, quando morre aquele que tinha prazer na sua vida, então ele vai lançar uma lamentação escrita para Saul e para os seus filhos, das armas de um guerreiro que foram derrubadas. Lamentou e chorou a morte de Saul, seu inimigo, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Lá no Êxodo vai falar que se o jumento do teu inimigo se desgarrar e vir para as tuas terras, você tem que com pressa restituir. Isso lá na lei. Muito mais se a gente jogar aqui em São Mateus, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Como que Cristo enfatizou: amai vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem. Lá o apóstolo Paulo em Romanos também vai tratar: não torneis mal por mal, minha é a vingança, eu vou dar recompensa. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o evangelho de Deus, esse é o evangelho da paz, esse aí é o evangelho de Cristo. Olha só, lá na antiga aliança, o pedido de Salomão foi agradável aos olhos de Deus, e ele vai explicar por quê. Segundo a Crônicas 1, 11 e 12, ele vai dizer assim: portanto, ouve isso no teu coração, Salomão,
que não me pedisse riqueza, nem honra, nem bens, nem muitos dias de vida, e nem a vida daqueles que te odeiam, mas me pediste sabedoria. Então, pedir a vida dos inimigos não é um pedido bom. Se essas pessoas aqui, de fato, realmente estão pedindo a Yahvé Deus que matasse quem matou elas, se elas orassem pedindo, não, mata os caras, eles não valem nada, mata os caras porque matou a gente, mata os caras de uma vez, eu não aguento mais suportar isso, mata logo, Deus nem ia gostar, entende? Então, isso aqui é uma retratação, essas pessoas não estão pedindo isso, isso aqui é uma retratação que Deus vai fazer justiça sobre essas pessoas martirizadas. Deus, o soberano, justo, sabe que esse sangue aqui foi derramado inocentemente, mas elas não estão pedindo, mas é que Deus é o soberano e santo juiz. Isso aqui é uma retratação disso, que a vingança e a justiça pertencem a Deus, o santo e soberano juiz. Mas a pessoa pode dizer, não, Mara, isso aqui é literal. Todo o Apocalipse é simbólico, mas isso aqui é literal. Se nós formos tomar isso aqui por literal, então a gente vai ter que literalizar todo o contexto do capítulo 6. Uma exegese bem baixinha, a gente vai perceber que o cordeiro não é como ele é retratado aqui, com 7 olhos e 7 chifres. A gente vai perceber que os selos também é uma figura de linguagem, os cavalos são uma figura de linguagem, o arco, a balança, a espada, o trigo, o azeite, a veste comprida, todo o contexto aqui e todo o livro é uma figura de linguagem. Então eu não posso colocar somente o versos 11, onde fala das almas como algo literal. Entende? Porque Deus, ele não é fazendeiro para estar no céu com um monte de cavalo, cavalo preto, cavalo amarelo. Imagina Deus com um monte de cavalo lá em cima, onde nem tem pasto para a sobrevivência desse gado, nem tem água. Deus não é fazendeiro, não tem cavalo nenhum lá. Mas quando ele fala de cavalo, é uma representação. Quando ele trata das cores dos cavalos, não é jogado aleatoriamente. Não é uma maneira fútil, irrelevante. Põe aí qual cor. A cor mais bonitinha coloca aí. Não. Quando ele fala de amarela, porque traz um simbolismo. Quando ele fala de preto, também traz um simbolismo. Quando ele fala de branco, é porque também essa cor traz um simbolismo. Não é jogado ali sem significado nenhum. Uma coisa completamente banal. Entende? Então, todo o contexto aqui não é literal. Existe. O cavalo existe? Existe. O cordeiro existe? Existe. Os 4 animais existem? Existe. O selo existe? Existe. Mas não é literal, é uma representação. Essas almas existem? Existem. Elas representam os martirizados pelo amor da palavra, pelo mandamento de Deus, pelo amor do evangelho. Elas não estão em lugar nenhum clamando acerca de justiça. Um outro texto também muito usado pelos imortalistas, infelizmente, pasmem, é uma parábola. E isso é tão assim decepcionante a gente ver eruditos, né, bem conceituados no evangelho, fazendo uma doutrina em cima de uma parábola. Quando a gente chega nesse nível, a gente consegue entender realmente que a palavra de Deus é um livro fantástico. A palavra de Deus é um livro tremendo. Pessoas tão inteligentes, pessoas tão dotadas de capacidade mental, fazer uma doutrina em cima de uma parábola é uma coisa que aí a gente vê que aí é a vé no negócio mesmo, porque é uma coisa absurda. E um dos grandes argumentos dos imortalistas é que esta é a única parábola em que Cristo emprega nome de pessoas reais. O que seria isso? Esta passagem seria o quê? Seria uma parábola ou se trata de um fato real? É uma explicação de Yeshua HaMashiach da vida após morte? Ou uma alusão ao mau uso do dinheiro? Eu procuro me manter dentro do contexto, uma exegese muito baixinha ou uma hermenêutica, para mim conseguir extrair o que a palavra ela tem a ensinar, o que a palavra quer dizer. E uma leitura aqui imparcial, uma leitura detalhada, a gente vai perceber que essa história aqui, a afirmação que é um ensino que existe uma alma imortal,
não passa de uma falácia de uma crentice popular, porque não é isso que Cristo quis passar. O capítulo 16, ele contém duas parábolas de Jesus, isto é, dois ensinos que têm a ver com o bom ou com o mau uso do dinheiro. Pois o capítulo ele começa falando sobre finanças, quando ele conta a história do mordomo infiel. Jesus aqui, ele nunca acusa o rico de qualquer pecado. Ele simplesmente é retratado como um homem rico, qualquer, que leva uma vida boa devido à sua riqueza e à sua ostentação. Além disso, Lázaro aqui nunca é representado como um homem justo, um homem fiel. Ele só é alguém que tem a infelicidade de ser mendigo e incapaz de cuidar de si mesmo. Este Lázaro não pode ser o mesmo Lázaro que conhecemos biblicamente, pois o Lázaro que conhecemos não é morador de rua. Ele tinha residência, irmãs, e o próprio Cristo o levantou da morte. Mesmo sendo a morte algo inevitável a todos os homens, Cristo o levanta falecido de 4 dias. Não aceita a morte dele. Como que Cristo ia aceitar que seu amigo amado vivesse uma vida miserável, cheio de feridas e na companhia única de um cachorro? Se não aceitou a morte, que é uma coisa natural para o ser humano, como é que ia aceitar uma situação assim? Se a história for literal, então a implicação lógica é que todos os ricos estão destinados a queimar no inferno, enquanto todos os desabrigados e necessitados e todos que estão passando ou já passaram por uma vulnerabilidade social estão salvos. E esta não é o evangelho das boas novas. Isto não é a pregação de Cristo. Quem é rico está condenado, então, e quem for pobre está salvo? É isso que a gente tem que deduzir por isso aqui? Não, porque isso aqui não é o evangelho. Sem contar que quem quer que defenda, seja lá quem for, mas na eternidade, as coisas passadas terão total esquecimento. Não haverá lembrança de nada e nem de ninguém relacionado a essa vida. As coisas passadas terão passado. Por isso que a palavra já fala, não vai haver lembrança. Se a história for literal, então temos uma contradição bíblica. Sabe por quê? Aqui mostra-se que Lázaro recebeu imediatamente a promessa de vida eterna. No entanto, o autor de Hebreus, que foi um livro escrito bem lá na frente, nos diz que Abraão, assim como todos os outros personagens do Antigo Testamento, eles não receberam as promessas feitas por Deus. Hebreus 11 vai dizer: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que haviam sido prometido. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Por quê? Porque Deus guardou para que em nós eles fossem aperfeiçoados. Mas ao contrário da Bíblia, os imortalistas, eles insistem em afirmar que tal crentice é ensino bíblico, que a alma vive depois de morta. Mas daí, para sustentar isso diante de uma parábola, a gente vai ter aí grandes problemas. A alma, ela não tem nome, nem língua, nem sede. Nem as almas do inferno podem se comunicar com as almas do céu. Qualquer ensino que desfigura o caráter de Deus é falso. O que o homem natural chama de justiça está muito longe da justiça. Está muito longe. Deus não tem o plano de perpetuar o mal, de eternizar o mal. Deus não tem esse plano. Deus tem um plano de acabar, eliminar, destruir, varrer por um ponto final. Deus não tem o plano de perpetuar. Ele já durou até demais cá entre nós. Essa saga maldita já durou até demais. Aos meus olhos já era para ter até acabado. E Deus tem plano de acabar. Mas os imortalistas não. Eles querem perpetuar o mal. Tem que queimar eternamente, dos séculos, dos séculos. E quem gosta de filme de terror pode até achar bonitinho, mas Yahvé e Adonai não. Ele não gosta de filme de terror. E não vai ficar assistindo isso. Pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Porque uma pessoa má, ela não merece a vida nem aqui, nem em lugar nenhum. Ela merece a morte, merece ser destruída. Mas olha só o que a palavra de Deus, ela fala acerca da justiça de Yahvé. Olha só. Deus faz a justiça e a misericórdia se beijarem.
Salmos 85:10, 116:5. Mas que justiça e misericórdia haveria em queimar eternamente indivíduos por causa de pecado de pouco tempo, de breve existência? Deus é amor, 1 João 4:8. Como teríamos conforto na companhia de Deus, dos santos aperfeiçoados, dos justos, se teríamos que ouvir uma eterna súplica de perdão? E olha que clamando, eu acho que a pessoa está queimando num fogo, eu acho que a pessoa está arrependida de verdade, né? Até eu perdoaria, não, deixa o cara sair daí, né? Imagina que dor é essa. Como é que a gente ia ter, imagina que coisa horrível é isso? Isso foge das faculdades mentais, isso não, a pessoa que pensa assim, o cérebro pifou, parou de funcionar. Porque no céu não tem como você ver as pessoas ainda mais conhecidas. E pelos séculos dos séculos, pedindo, clamando, chorando, gritando, e você assistindo. Chega uma hora que você mesmo fala para Deus, meu Deus, dá um jeito naquilo ali. Não aguento mais assistir aquilo. A pessoa pedindo, até você quer perdoar e você quer mal. Gente, então isso foge da razão, não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala de destruição total e completa dos ímpios. Obadias, versos 16. A palavra diz que eles vão ser como se nunca tivesse sido. Eles vão ser como se nunca tivesse existido. Essa é a afirmação bíblica. Total aniquilação, acabou. Olha só, mas se essa história aqui for verdadeira, então implica dizer que todas as coisas aqui devem ser entendidas como reais. Se todos os detalhes da história não são literais, então devemos ver esse relato aqui como uma analogia de Jesus para ensinar a verdade simples. Alguém pode dizer, não, Mara, isso aqui é real, isso aqui é de verdade. Tá, se é literal, tem que ter coerência, tem que fazer sentido, não pode fugir da razão. Se é uma cena real, então tudo ali é real. O seio de Abraão é físico e ele coloca, não sei como, um homem formado, adulto, no seu seio. Mas se o seio é figurado, então o próprio Abraão também o é. Por quê? Porque o Abraão, ele é o pai, o cabeça, o progenitor dos semitas, a figura máxima, o principal dos patriarcas, a figura de importância primordial. Devido a isso, ele é representado como anfitrião de um lugar. Porém, nem o lugar e nem o ato de recepcionar pessoas é um ato real. O único mediador, a única porta é Jesus. Ele é o único intercessor. E a única orientação é as Escrituras, não é Abraão. Em João 1:18, a gente vê uma figura de linguagem parecida. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Porque estar no seio de alguém não é lugar físico. Então não se deve interpretar essa parábola aqui de uma forma literal. Por quê? Porque foge da razão. A gente vai encontrar muitos absurdos. Como um espírito pode sentir sede, a chama do inferno ser amenizada com água, a água no dedo de Lázaro não secar durante o percurso que ele faria até o céu, e o céu e o inferno serem tão próximos a ponto de os mortos poderem conversar. Porque Abraão é o intercessor e não o Messias? Porque Deus não está neste lugar. Ora, se o seio de Abraão é um lugar, representa um lugar para onde vão os salvos justos, por ocasião da morte, para onde foram aqueles que morreram antes de Abraão? Abel, Noé, Matusalém. Para onde eles foram, se Abraão ainda não tinha nascido? A descendência de Abraão é como os grãos de areia na praia, e como as estrelas do céu em número. Essa é a promessa de Yahvé no Gênesis 22:17. Como caberia tamanha multidão, como caberia tamanha gente no seio de um homem natural? Se encararmos como real, encontraremos muitos problemas. A vista é de longe, diz o versos 23. E no céu ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Se a vista é de longe, como que pode a conversa ser de perto?
O rico morre e é sepultado. E a Lázaro? Lázaro morre e é levado para junto de Abraão. Nota-se que aqui não há qualquer menção de enterro de Lázaro. O homem rico morre e ele é enterrado. Lázaro é mencionado que ele é levado. Não é mencionado que ele é sepultado. O corpo dele não foi sepultado? Por que para Lázaro não é mencionado algo tão importante para a doutrina judaica, como adverte Salomão? Que se um homem viver muitos anos, gerar muitos filhos, não ter a sua alma saciada pelo bem, mas se não tiver um enterro, melhor é um aborto do que ele. Eclesiastes 6:3. Em Jeremias, no profeta Jeremias 22:19, nós lemos acerca de Jeoaquim. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Então, você não ser sepultado é um infortúnio, é uma grande desgraça, é uma desonra, nossa, é uma coisa horrível para um judeu. E aqui acontece o contrário. O bom não é sepultado, e aquele que é retratado como mau, este é sepultado. Aqui é o contrário, aqui é o oposto. O terceiro problema é que se o seio de Abraão é uma representação, o próprio Abraão seria o quê? Se ele é literal, e o seu seio vai ser simbólico? Mas se o seio é simbólico, o próprio Abraão também é. O seio não se trata de um lugar, mas de um estado, de uma condição perante Deus. Se o seio é físico, então Abraão não é mais o representante da fé, o herdeiro das promessas, o grande patriarca do povo judeu, e sim um receptor, um anfitrião, um mediador de um lugar intermediário. E Cristo já não é mais o mediador, ele perdeu a vaga para Abraão. Então não faz sentido nenhum se a gente colocar no campo literal essa parábola. Olha aqui, um quarto impasse é que quando o rico pede para que se mande Lázaro na casa de seu pai, devido a seus irmãos, isso dá uma alusão, isso faz apologia de que a salvação é particular. O pai não pode salvar o filho, nem o irmão salvar o irmão. Cada um dará conta de si mesmo, cada um dará conta de si próprio. A quinta é que no versos 23, o rico reconhece a Abraão sem nunca ter visto ele antes. A gente reconhece alguém quando a gente conhece. Visto que estudiosos e historiadores alegam que Abraão viveu entre 2000 e 1500 antes de Cristo. Este rico não era contemporâneo de Abraão. Contextualizando a parábola, a gente percebe que trata-se apenas de uma advertência à má administração financeira. O contexto nos leva a um conjunto de parábolas. Dos primeiros assentos, da grande ceia, da providência, da ovelha e da dracma perdida, do filho pródigo. E o capítulo 16 se inicia com uma parábola acerca de finanças, acerca de administração de bens terrenos, com a parábola do mordomo infiel, entende? Perceba que na parábola do rico e de Lázaro, riqueza e pobreza são critérios salvíficos. O sangue de Jesus não é mais o resgatador do homem, e sim o ser pobre. Ter por estilo de vida a prática pecaminosa não é condenável, e sim ser rico. O que Yeshua trata aqui é a má conduta daqueles que colocam a sua esperança na incerteza das riquezas, conforme o apóstolo ensina na carta de 1 Timóteo 6,17. Nós temos como pano de fundo principal aqui dessa parábola uma advertência contra a avareza. Mas o texto ele é muito rico e podemos extrair outras lições. Que o destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida e jamais poderá ser revertida na vida vindoura. Que o destino eterno de cada pessoa é determinado pelo uso que faz das riquezas espirituais e das materiais, recebidas de Deus.
Porque o Deus Mamon, ele disputa o coração do homem como nenhum outro Deus. E a gente não consegue servir a Mamon e a Deus. Que os mortos não têm comunicação com os vivos. As escrituras são mencionadas como sendo suficiente para converter, convencer e orientar o homem, não testemunhos. A nossa cristandade atual, principalmente o meio protestante, ainda tem muitos testemunhos voltados, desceu ao inferno, foi ao inferno. E aqui tem a gente tira uma lição clara daqui. Que testemunhos não pode ser a orientação para o crente, para o fiel, e sim a palavra, e sim as escrituras. E a gente se percebe que normalmente esses testemunhos é de pessoas que foram ao inferno. É difícil você ver alguém que foi para o céu. Por quê? Porque Cristo fala mais de inferno do que de céu. Então isso embute no psicológico da pessoa e automaticamente a pessoa tem visões ali, né? Daquilo que ela acha que é real. E Cristo estava só usando de metáforas e ela, no surto psicótico, foi para o inferno e viu tudo aquilo literalmente. Quando que na verdade nem é isso que Cristo estava ensinando. Uma outra lição é que no final do texto fala de ressurreição. A única esperança dada para o homem para que ele viva eternamente ou que ele volte a viver é a ressurreição. Fora disso não tem mais nenhuma. E o texto faz alusão a isso. Então é isso que o texto trata. O texto trata sobre avareza, sobre má administração de finanças, mas a gente pode extrair muitas coisas, muitas lições desse texto tão rico. Eu vou ficando por aqui para não ficar muito extenso. Eu continuo ainda esse vídeo, esse tema. Não saia daí que eu já volto.